quero aproveitar sua presença aqui nos nossos estúdios. Olha só, já está aqui na minha tela as notícias do Legislativo, do que acontece aqui na Câmara de Campinas. Ano começando e a gente já tem notícia aqui inédita para mostrar, porque tem iniciativa da vereadora Guida Calisto. Exatamente, Gabriel. Os vereadores, olha só, não param. A gente está em janeiro, mas eles continuam trabalhando com tudo. E como o Gabriel disse, a gente começa com as notícias aí da vereadora Guida Calisto. É dela o requerimento protocolado aqui na Câmara e que pede informações sobre as cooperativas de catadores de lixo reciclável. O André Aranha conversou com a vereadora e traz os detalhes. A vereadora Guida Calisto solicita informações à Prefeitura a respeito das cooperativas de catadores de lixo reciclável, com relação ao apoio do governo municipal para projetos desenvolvidos por este setor. A gente viu que nesse período da pandemia, os catadores foi um segmento que sofreu demais, porque a própria prefeitura parou de estimular a coleta seletiva, né, a seleção ali dos resíduos, né, do lixo, né, dos resíduos. E isso prejudicou muito o trabalho desse segmento. E também prejudica porque a gente está num período, né, de crise econômica agravado aí pela crise pandêmica. Então, o que a gente quer saber? O que de fato, né, qual é a proposta do executivo para esse segmento? A gente sabe que é um segmento que tem muita vulnerabilidade, são famílias assim de baixa renda, muitos deles estão nessa atividade, inclusive por dificuldade de emprego, por dificuldade de uma outra colocação que garanta ali minimamente, né, a sobrevivência. Então, nós fizemos esse requerimento solicitando essas informações. Pois é, a vereadora Guida Calisto quer a comprovação dessas informações e também os documentos referentes às transferências desses valores às cooperativas. Teve também nessa casa uma sessão, uma sessão que era uma audiência pública, né, junto com o secretário aqui de governo que esteve falando sobre o tema, e nós solicitamos ali naquele momento se tinha algum socorro, algum projeto, alguma proposta para o executivo, do executivo para esse segmento. Ali foi nos dado informações que o executivo fazia um repasse volumoso de recursos, né, para garantir ali um mínimo de condição de atuação das cooperativas. Só que munícipes da cidade assistiram essa sessão, inclusive imprimiram toda a fala, todo o relatório do secretário, pessoas que militam na área, pessoas que atuam junto aos catadores e comprovaram que aquelas informações não eram verídicas. Então, por conta disso, a gente fez também esse requerimento para entender de fato o que se está de fato, né, apostando, investindo nesse segmento, se existe uma política pública de fato que está socorrendo os catadores nesse momento tão difícil da nossa economia e do nosso município também. Além disso, ela pede a lista de cooperativas beneficiadas com esses valores pelo governo municipal e pergunta quais os projetos existentes de apoio às cooperativas em Campinas. E a gente continua, Vivi, falando sobre requerimento, mas agora na área da saúde, com um questionamento do vereador Marcelo da Farmácia. Exatamente, Gabriel. Olha só, é dele o requerimento que pede esclarecimento sobre a mudança de local de atendimento de moradores de alguns bairros que eram atendidos antes no posto de saúde do Jardim São Cristóvão e agora estão sendo atendidos no posto de saúde do DIC 5. Vamos conferir. O vereador Marcelo da Farmácia apresentou um requerimento onde pede informações sobre o remanejamento dos moradores dos bairros Nossa Senhora Aparecida, Jardim Aeronave, 28 de Fevereiro e parte do Jardim São Pedro de Viracopos, que eram atendidos no posto de saúde do Jardim São Cristóvão e agora recebem atendimento no posto de saúde DIC 6. Pessoal do bairro 28 de Fevereiro, pessoal do Jardim Nossa Senhora Aparecida, Aeronave. O bairro do São Cristóvão ali, que o pessoal está designando o pessoal para outro posto de saúde, que é o do DIC 6. E o pessoal pediu um apoio para saber o que está acontecendo, porque fica ruim para eles e o ônibus não tem acesso rápido. Então eles vieram até mim para pedir uma ajuda e eu fiz um requerimento à prefeitura para explicar para a gente o que está acontecendo. Para a gente estar indo lá na sede e conversar sobre isso, que eles querem ajudar a população. É que o posto do DIC 6 fica perto, só que o acesso ao ônibus não tem.
Então a gente vai ter que acertar a melhor maneira para a população. O que merece é a população, a gente precisa ajudar eles. Pois é, com essas mudanças, segundo o vereador Marcelo da Farmácia, os moradores teriam que pegar 2 ônibus até o novo posto de atendimento. Ainda de acordo com o parlamentar, entre essas pessoas há muitos idosos e deficientes físicos que têm dificuldades de locomoção. De hoje é o primeiro lugar que vão, né? Embora estão precisando melhorar bastante o posto, até eu falei outro dia aqui que precisa de uma melhoria muito grande nos postos de saúde, o atendimento, o pessoal tem que ser um pouco coerente, que a população está muito carente com doença, com a pandemia, então precisamos dar uma ajuda muito grande à população. E o que a população pede? Que seja atendida, que não tem aqui no hospital, que vá a um posto. E aí você tira você do posto de saúde, joga você para um outro lugar, fica todo mundo bravo. Então a gente que está tentando ajudar no que pode para melhorar isso daí. Eu quero participar com o posto de saúde, falar com a coordenadora. Inclusive eu estou fazendo uma pauta para começar o ano, a gente começar a ver isso daí. Conversar com o pessoal para ver o que está acontecendo. A gente não pode simplesmente brigar, bater, simplesmente ir lá e conversar com as coordenadoras e ver o que está faltando. Às vezes estão precisando de ajuda. Então a gente precisa se ajudar e ajudar a população, que nem eu sempre digo, a população em primeiro lugar. E a gente continua falando sobre o trabalho dos parlamentares, agora sobre transporte, porque o vereador Nelson Osseri tem uma proposta. Exatamente, Gabriel. É dele uma indicação que solicita a criação de um bolsão de estacionamento. Ele já protocolou esse documento e o Michel Amorim foi até o local onde ele quer essa criação de bolsão para mostrar para a gente. Vamos conferir. Protocolou uma indicação que solicita à INDEC a análise de uma área próxima à rodoviária. Existe a viabilidade de criar um bolsão de estacionamento. Os motoristas de aplicativos, né, em especial, eles têm uma dificuldade muito grande em torno aqui da rodoviária, tanto para embarcar quanto para embarcar. Então eles acabam parando de forma irregular, né, até motivado pela falta de espaço para eles poderem esperar a chamada e até desembarcar o próprio passageiro. Então, esse espaço que não está sendo utilizado, nós colocamos como indicação a revitalização desse espaço para um bolsão. Segundo o parlamentar, o espaço é adequado para o bolsão. Não é simplesmente atender única e exclusivamente o motorista de aplicativo, mas todos aqueles que necessitam desembarcar na rodoviária de Campinas. Então, evitando assim irregularidades, aplicação de multas por parar em cima da calçada ou por ficar num espaço aguardando o embarque ou desembarque por um tempo maior do que o permitido. Então, o bolsão ele vem trazer essa tranquilidade, né? E em especial para os motoristas de aplicativo, taxistas também. O parlamentar aguarda o retorno da prefeitura. Tem um projeto aprovado, né? Então agora só falta executá-lo. Já estava previsto para o final de outubro, porém existiram alguns contratempos e o secretário de Transporte Vinícius já garantiu que para o início do ano, né, esse bolsão ele será realizado. Agora, Vivi, no finalzinho do ano de 2021, ali para dezembro, nós tivemos uma inauguração da cidade, uma área de lazer para os moradores de um bairro da cidade. Exatamente, Gabriel. Foi lá, olha, no Jardim Nova Esperança. E o vereador Luiz Rossini, ele que ajudou aí a fazer toda essa revitalização do local, foi com a nossa equipe até o local para mostrar como ficou esse espaço. Teve campo de futebol inaugurado e também uma área de lazer. Tudo ficou muito bacana. Quem foi lá também com o vereador foi o André Aranha e eles agora mostram para a gente como ficou esse local. Foram 2 indicações do vereador Luiz Rossini. Em uma delas, o parlamentar solicitou a construção de calçado e plantio de grama no campo de futebol no bairro Jardim Nova Esperança. Em outra, também pedia instalação de alambrado e iluminação. Aqui era um raspadão, né, e era a única alternativa para a prática de esporte, principalmente futebol, da rapaziada, da garotada, inclusive dos adultos aqui do bairro Nova Esperança, da Vila Nova Esperança e também do bairro ao lado ali. Então, nós viemos aqui um dia, o seu Pedro, que é o presidente do bairro, falou: Rossini, a gente precisava fazer alguma coisa aqui. Eu encaminhei uma solicitação, à época a gente conseguiu que a Sanasa fizesse o alambrado, né?
Só que depois do alambrado instalado, ficar um raspadão não ficava legal. E aí a gente acabou depois encaminhando novas indicações, solicitando plantio de grama, iluminação. E na medida que isso começou a ganhar essa fisionomia, a comunidade começou a reivindicar mais. Falou, nós queremos mais do que um simples campinho de futebol, né? Pois é, os moradores aqui do bairro ganham uma praça completa. Não é só o campo de futebol, não. Tem playground para a criançada, academia para a terceira idade e até uma pista para fazer caminhada. E aí, aos poucos, a gente conseguiu agregar esse conjunto que fez isso aqui uma praça de esportes. Ainda enquanto o campo estava em construção, as pessoas andavam dentro do campo. E aí, para evitar que ande depois do gramado, a gente pediu também para fazer essa calçada lateral, né, contornando todo o campo. E final da tarde, isso aqui fica assim, borbulhando. As pessoas vêm, caminham, estão usufruindo. Recebeu esse paisagismo, plantio de árvores, né? Quer dizer, transformou esse local, que era um local até inóspito, porque o pessoal acabava jogando entulho, né? E que oferecia risco, até brinco, que quando o pessoal ia jogar bola, molecada, eles corriam mais atrás da bola quando ela caía na ribanceira, né? Do que no campo. Bom, então a gente vai saber aqui do presidente do bairro, o seu Pedro Ferreira, o que significa todo esse complexo, essa praça que ficou bem bacana para o pessoal aqui do Jardim Nova Esperança. Ó, isso aqui ficou uma maravilha. Isso aqui era acabado, não tinha nada. E aí, através do vereador Rossini, ele conseguiu trazer essa tela para cá, conseguiu trazer essa grama. É um espaço de lazer saudável, né? E é muito interessante que a própria associação de moradores, eles se comprometeram a cuidar disso, a zelar pelo espaço, porque é umas coisas tristes quando você faz todo esse esforço e depois vem alguém e destrói, né, o vandalismo e tal. E aqui isso não vai acontecer porque a comunidade recebeu isso como um grande presente. E Vivi, para encerrarmos as notícias do Legislativo, a gente lembra aqui que durante todo o ano de 2021 nós tivemos as reuniões das comissões. Então, durante este mês de janeiro, é hora da gente fazer um balanço do que cada presidente fez do ano de 2021 na sua respectiva comissão. Isso mesmo, Gabriel. Ao longo desse mês de janeiro, a gente vai exibir aqui no Câmara Total reportagens especiais com cada presidente de comissão. Eles falaram com a nossa equipe, fizeram um balanço de tudo que foi feito de cada comissão ao longo de 2021. E nessa primeira reportagem, a gente vai conferir como foram os trabalhos da Comissão da Mulher. Essa comissão que é presidida pela vereadora Mariana Conte. 4 reuniões da comissão no último semestre do ano passado. Pois é, a Comissão da Mulher é presidida pela vereadora Mariana Conte, do PSOL. E olha só, no ano passado, um dos assuntos discutidos aqui no plenário da Câmara Municipal de Campinas foi justamente a pobreza menstrual e, consequentemente, os impactos na vida escolar. Também a gente fez um debate, que foi um debate muito importante, que inclusive percorreu o Brasil todo, a questão da necessidade de políticas para a garantia do direito menstrual, né, contra a pobreza menstrual. Isso também, inclusive, está para discussão agora o veto que o presidente Jair Bolsonaro fez num projeto de lei que determinava a distribuição de absorventes nas escolas. Esse é um tema que a juventude tem trazido, né, como a falta do acesso aos absorventes no momento de crise econômica séria tem prejudicado o trabalho, o estudo, enfim. Então, a gente fez esse debate também. A comissão recebeu diversas autoridades na casa para discutir sobre a rede de enfrentamento à violência contra a mulher em Campinas. A gente sabe que na pandemia a atuação da violência contra a mulher, embora os dados tenham mostrado que os índices caíram, mas a violência aconteceram vários feminicídios. Os relatos que nós temos de mulheres é que a violência está presente com as mulheres, né, numa situação de grave crise econômica, de quebra de relações sociais, de isolamento. Tudo isso se apresentou como um grande desafio. Na Comissão da Mulher nós discutimos bastante sobre isso, né?
fizemos aí visita nos equipamentos, conversamos sobre a necessidade da ampliação dos serviços, né? Os serviços que atendem as mulheres em situação de violência, como o SEAMO, a implementação do SERAV, que é o serviço de responsabilização do autor de violência. O tema 15 anos da Lei Maria da Penha também foi tratado pela comissão. A Lei Maria da Penha, fizemos também uma comemoração dos 15 anos da Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha é uma lei muito conhecida e é uma lei que pegou porque foi feito com base na experiência da vida das mulheres, né? Foi um movimento feminista com base na sua própria experiência, no auxílio, no apoio àquela vizinha, à sua familiar, à sua amiga, que foram levantando quais são as necessidades para que a gente consiga apoiar, dar suporte para uma mulher sair de um relacionamento abusivo. E é isso que nós precisamos fazer. Isso é uma responsabilidade do poder público, esse é o grande mérito da Lei Maria da Penha, colocar essa responsabilidade para o poder público, e a gente precisa, principalmente, de orçamento, de investimento, para que a gente consiga que esse serviço seja uma realidade na vida das mulheres, na sua diversidade, mulheres periféricas, mulheres negras, mulheres com deficiência, mulheres trans, mulheres, enfim, as mulheres na sua diversidade tenham isso, um ponto de apoio e fortalecidas para combater, para sair de um relacionamento abusivo, violento, enfim. Tá certo, então, Viviane Novaes, muito obrigado pelas notícias da Metrópole de Campinas, do Legislativo. Volta amanhã com mais informações pra gente? Com certeza, Gabriel. Amanhã eu tô de volta com muito mais notícias de tudo que está acontecendo em Campinas e região e, claro, também aqui na Casa de Leis de Campinas. Gabriel, uma boa tarde para você e uma boa tarde também para quem está assistindo a gente. Tchau.